Nós temos, nos domingos, falado a respeito de alguns personagens bíblicos, estudado alguns acontecimentos no decorrer da vida deles, e temos tirado algumas lições práticas para a nossa vida, algumas coisas importantes que nós devemos observar durante a nossa caminhada também. Então, nós já vimos aqui nesses nossos estudos, nos domingos, alguns personagens. Vamos lá, me ajuda a lembrar alguns deles. Nós já vimos a vida Sansão, Eli, Salomão, Saul, acho que foram esses 4 que nós vimos. Hoje nós vamos ver a vida de Samuel, nós vamos conversar um pouco sobre Samuel. E o objetivo da nossa conversa, nesse personagem, é falar sobre resiliência. Então, um dos pontos que eu quero observar com você na vida de Samuel é a respeito da resiliência. O que significa esse termo resiliência? O termo ele foi utilizado primeiramente para objetos. Então, um objeto que possui resiliência é um objeto que tem a capacidade de, mesmo depois de sofrer uma pressão, ele retornar à sua condição inicial. Então, um objeto resiliente, por mais que você o estique, quando você solta, ele volta à condição anterior, ele não fica deformado por causa da força e da ação que foi feita. Então, se nós pegarmos um objeto que não seja resiliente, e a gente forçar, ele vai quebrar, correto? Ele, diante da pressão, ele quebra. Vocês lembram na época que a gente ia para a escola? Faz tempo, né? Tirando a Luísa, que está chegando, que já ainda vai para a escola. Mas nós faz um tempinho, né? A não ser que tenha alguém fazendo mestrado aqui, doutorado já, né? Acho que não. Bom, quando nós pegávamos a régua, vocês lembram aquela régua dura? Tinha uns que viveu a época que apanhava de régua, né, judiação. Se você força a régua, o que acontece com ela? Ela quebra. Mas criaram uma régua que era a régua molegata. Vocês lembram dessa régua molegata? Você curvava, você fazia um círculo, você voltava, ela voltava para o lugar. Né? Por quê? Porque era uma régua resiliente. Ela tinha resiliência. Ela era feita de um produto, e esse produto tinha capacidade de sofrer uma alteração, mas ao ser solta, ela voltava à condição normal. Isso é resiliência, dentro da figura de um objeto. Então, objetos são resilientes. Passaram a usar esse conceito de resiliência de uma maneira metafórica. Tanto no mercado de trabalho, nas empresas, até mesmo nos meios eclesiásticos, começou a se usar esse termo de resiliência de maneira figurada em relação ao comportamento humano. A resiliência é a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. Começou a se usar essa mesma expressão quando se tratava da vida de alguém que passou por uma situação difícil. Aqui a má sorte que eles usam como expressão é quando alguma tragédia, alguma coisa ruim, que traga muito sofrimento e inquietação acontece na vida de alguém. E ao mesmo tempo mudanças. Só que essa pessoa que passou por uma situação difícil, por uma grande mudança, ela consegue se recobrar facilmente, ela consegue seguir, ela consegue superar aquilo e prosseguir a vida. Esse é o conceito de resiliência. Então, a pessoa resiliente é aquela que, mesmo passando por um problema difícil, ela consegue seguir. Porque, lamentavelmente, infelizmente, tem pessoas que passam por momentos difíceis e ela não consegue seguir. Dependendo do sofrimento que ela passa, da perda que ela sofre, parece que as coisas perdem o sentido e a pessoa não consegue prosseguir. Nós temos exemplos de pessoas que nós conhecemos e amamos que não conseguiram seguir. Eu já conheci pessoas que davam a vida pelo trabalho, trabalhavam numa empresa e quando ela sofreu a demissão diante de um problema que ocorreu, mesmo sendo uma pessoa nova, ela passou a vida inteira sem conseguir se reencaixar no trabalho, não conseguiu superar. Você conversa com essa pessoa hoje, que tem quase 70 anos, e ela fala sobre o que aconteceu naquele momento, porque ela não conseguiu superar aquilo. Ela não teve resiliência, ela não conseguiu se reorganizar e a vida seguir. Né? Tem pessoas que, graças a Deus, conseguem. Fala, não, aconteceu, sofri, mas é vida que segue, Deus me ajudará e vamos embora. Resiliência. Né? Deu para entender o conceito de resiliência? Será que somos resilientes? Quem entre nós tem sido resiliente e quem tem ficado preso, né, algumas coisas. E nós vamos ver a vida de Samuel nessa perspectiva. A nossa reflexão hoje nesse personagem bíblico vai ser de alguém que conseguiu viver de tal forma
que a vida dele demonstrou características de alguém resiliente. No primeiro livro de Samuel, capítulo 2, eu vou pedir para você abrir lá, primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Nós vamos ler primeiro do 12 ao 17. Todos acharam? Quem quiser ler para a gente, pode ler. Do 12 ao 17. Amém. Até aí, olha. Antes de lermos os próximos versos, só reforçar. Esses versículos mostram o comportamento dos dois filhos de Eli, que foi o personagem que nós estudamos na última aula, que foi a semana retrasada. Os dois filhos dele tinham um comportamento totalmente errado como sacerdotes, e com isso não só davam um mau testemunho, como acabavam também desobedecendo tudo que era prescrito como obediência e dever dos sacerdotes que Deus lhe havia ordenado. E Samuel viu tudo isso. Agora, dos versículos 22 ao 25. Quem quiser ler para a gente do 22 ao 25. Amém. Bem, nesses dois textos que nós lemos, falam a respeito de pessoas com as quais Samuel conviveu muitos anos. Samuel foi levado pela mãe, Ana, desde o seu nascimento, quando era criança ainda, como oferta ao Senhor, porque foi a promessa de um filho para ela que ela era estéril. E quando ela engravidou e deu à luz a Samuel, ela decidiu que essa criança serviria ao Senhor e consagrou-a e levou ao templo, e a criança foi criada por Eli. Ele era o sumo sacerdote e também profeta. Eli criou Samuel. Desde pequenininho, Samuel cresceu no templo, sendo educado por Samuel. Então, imagine você o seguinte, que Eli era a referência de Samuel. É como se fosse a figura paterna. Ele não cresceu em casa com o pai e a mãe, ele cresceu no templo com Eli. Então, Eli é a figura paterna, certo? Desde criança, ele cresceu, aprendeu e tal. Os filhos de Eli, que nós vimos a semana passada, eram como se fossem irmãos para ele. Estavam o tempo inteiro lá. Foram crescendo ao lado dele, ele foi vendo, etc., foi vendo o comportamento, a atitude e tudo mais. Só que tanto Eli quanto os irmãos filhos de Eli, cometeram erros absurdos contra Deus. Os irmãos, por roubar a oferta, se deitar com as mulheres, e Eli por ser omisso na questão da educação e da disciplina dos seus filhos, de ver que os filhos precisavam de limites e não deu. Tudo isso que Samuel presenciou poderia ser motivo de desistência de Samuel em relação à vida de piedade, de temor, de seriedade com as coisas de Deus. Já começa, desde a infância de Samuel, algo que poderia se tornar uma barreira para ele. Ele estava ali vendo pessoas com as quais ele convivia constantemente, que era para ser modelo para ele, que era para ser exemplo, que viviam de maneira totalmente errada. Isso gera desapontamento, isso gera frustração. E o desapontamento, a frustração,
podem moldar o comportamento de uma pessoa. As pessoas vão se moldando quando elas vão vendo os limites dos outros. Tanto que uma das coisas que precisa ser muito bem trabalhada numa criança, à medida que ela vai crescendo, é quando ela começa a ter percepção de que o pai é falho. Porque para uma criança, o pai é o quê? O pai é herói, é perfeito, nossa, meu pai, não sei. Aí ele vai chegando numa idade que ele começa a perceber que algumas coisas não batem, né? Por quê? Porque a gente é ser humano, todos nós seres humanos temos limites, temos falhas. Aí começa, inclusive, a revolta, né? Você já viu o filho confrontando o pai? Você fala que não pode mentir, mas você mente. Você fala isso, mas você faz aquilo. Aí começa a confrontar. Por que ele faz isso? Porque essa mudança da compreensão da criança, que começa a conseguir fazer uma leitura do meio em que ela está, em que aquela imagem de que o pai e a mãe é perfeito e perfeita, começa a ser questionada. Passa pela frustração. Porque, bom, meu pai não é perfeito, ele tem erro, minha mãe não é perfeita, ela tem falhas. Então, isso gera frustração em muitas pessoas. E trazendo para o mundo religioso, para o mundo cristão, quantas pessoas já não abandonaram uma caminhada com Deus por causa das outras pessoas? Você conhece alguém que já fez isso? Ah, não vou nunca mais na igreja porque o pastor fez isso aqui. Não tem isso, né? Mojimirim nunca passou por isso, graças a Deus. Aqui, né, aqui no estado de São Paulo não existe isso. Hã? Mojimirim é perfeito. Mojimirim é uma... Quantas vezes isso não acontece com a gente, com as pessoas à nossa volta? Né? Às vezes por causa da figura do pastor, às vezes por causa da figura de um líder, um presbítero, um diácono, uma diaconisa, uma presbítera, por causa da figura de um irmão da igreja, do membro da igreja. Não vou mais porque aquele irmão fez isso, ou falou aquilo, ou... Menos eu, aí, ó. É isso aí, acontece mesmo. Sim. Uhum. Exatamente, é isso mesmo. As pessoas começam a mudar o foco. Em vez de focar em Cristo, focar em Deus, começa a focar no comportamento humano. Por isso as pessoas vão deixando de ser resilientes, porque isso aí vai desanimando elas. Né? Não me cumprimentou, fingiu que não me viu. Né? Eu tenho um amigo que ele é muito... ele é muito, assim, muito legal, só que ele tem uma dificuldade muito grande. Ele não consegue reconhecer as pessoas fora do ambiente em que ele as conhece. Então, suponhamos, se ele fosse da igreja, ele conhece todo mundo aqui, mas se ele encontrar você no supermercado, ele não te reconhece. Você precisa ser muito íntimo dele para ele te reconhecer. Ele era professor, ele conhecia os alunos na sala de aula, mas se ele encontrasse um aluno na rua, o cérebro dele não associa que aquela pessoa é conhecida. Imagina o tanto de gente que ficou revoltada com ele, porque... Só que assim, é uma limitação dele mesmo, ele não consegue reconhecer. Parece que... E ele falava para mim, ele falava assim, Alex, eu não reconheço, se a pessoa não chegar para mim e falar assim, oi, eu sou fulano de tal, que você dá aula não sei aonde, aí eu lembro, mas se não falar, não dá para eu lembrar, eu não consigo, a não ser que a pessoa fosse muito íntima, né? Que a pessoa conversa direto, mas conversou 1, 2 vezes com ele no meio do grupo, ele não grava a fisionomia da pessoa, né? E isso gera nas pessoas, às vezes, que não são resilientes, decepções, né? Ah, não me cumprimentou, falou isso contra mim. E o caso de Samuel fala exatamente sobre isso, de uma pessoa que vê nas outras um comportamento errado, e aqui no caso são erros graves, mas que de uma maneira direta não provoca nela o desejo de deixar de fazer o que é certo aos olhos de Deus por causa dos outros. Não, eu vou prosseguir e continuar de acordo com a minha vontade. Olha só os desafios que Samuel enfrentou. Eu anotei aqui para nós alguns desafios, e o primeiro deles foi em ter um mentor falho. Esse mentor falho fala a respeito da vida de Eli. Como já falei, Eli foi essa figura paterna para Samuel. Tudo o que Samuel sabia fazer no templo, ele aprendeu com quem? Aprendeu com Eli. Inclusive, quando Deus falou com Samuel, chamando ele à noite, né, vocês lembram bem do texto, Samuel, e ele foi até Eli, ele falou, não te chamei, volta a dormir, e ele ouve de novo a voz, volta para Eli, você me chamou, não chamei, aí ele percebe, é Deus que está te chamando, então quando você ouvir a voz novamente, diga, eis-me aqui, fala que teu servo ouve e tal. Ele aprendeu a ouvir a voz de Deus com Eli, até isso foi Eli que orientou ele.
Então, você percebe que Eli tem um papel muito importante na vida de Samuel. Foi um mentor mesmo, alguém que ensinou praticamente tudo o que ele sabia. Só que ele teve que lidar com a frustração quando viu os erros de Eli. 1 Samuel, capítulo 3, versículos 11 a 18, nós vemos o que Deus fala para Samuel. Alguém lê para a gente? 1 Samuel 3, do 11 ao 18. Amém. Olha só a situação pela qual Samuel passou. Ele ouve a voz de Deus, Deus fala que vai destruir Eli e a sua casa, então é uma sentença de disciplina, e uma disciplina pesada. Ele continua à noite, logo pela manhã, ele volta a fazer as atividades que ele tem que fazer, abrir a porta do templo, da casa do Senhor, fazer tudo o que tem que fazer, ele volta para o trabalho dele, junto com Eli, Eli fazendo as suas atividades também como é determinada, e Eli chega para ele e fala, e aí, o que Deus te falou? Como lidar com isso? Pensa da seguinte forma, aquele homem que está diante de Samuel é quem ensinou tudo que ele sabe, e ele tem que dar uma mensagem difícil, dura dessa. Então não é uma situação fácil. E ao mesmo tempo ele tem que lidar assim, o que eu faço então a partir de agora? Continuo aqui, vou embora? Porque se o negócio está feio aqui, aonde que é o melhor lugar para eu estar? Será que não é bom eu sair fora disso aqui? Não, o negócio, eu não vou ser o último a sair aqui não. Já ouviu essa expressão? Eu vou esperar para ser o último, deixa eu sair logo, não vou apagar a luz não, eu vou antes. Só que não, ele foi resiliente, ele permaneceu mesmo com toda a dificuldade, mas o desafio é grande, não é uma situação simples. Se nós trouxermos para nós, imagine você continuar firme numa situação extremamente difícil, é muito mais fácil a desistência, não é mais fácil? A coisa está desandando mesmo, deixa para lá, não vou mais me dedicar a isso não vou mais fazer, e isso acontece muito, infelizmente, com a própria comunhão das pessoas com Deus, elas vão ficando frustradas, decepcionadas, e elas falam assim, deixa para lá, não vou agir de maneira correta não, está todo mundo fazendo errado, vou também fazer o errado. Capítulo 8, do primeiro livro de Samuel, versículos 1 a 3, tem situações que são ruins, e que infelizmente pode piorar. A gente quer que melhore, mas nem sempre melhora. Alguém lê para a gente, capítulo 8, do 1 ao 3? Olha só, o mesmo problema que ele enfrentou, o texto bíblico está dizendo agora que Samuel também está enfrentando. Os filhos de Eli se desviaram, se corromperam, e infelizmente não foi diferente com os filhos de Samuel. Os filhos de Samuel se desviaram, se corromperam, se tornaram avarentos, aceitaram suborno e estavam pervertendo o direito e a justiça. É antigo. Suborno está na natureza pecaminosa do ser humano, infelizmente. Então, imagine a frustração de Samuel quando ele vê esse comportamento dos filhos dele também. E Samuel já tinha uma experiência, porque Deus falou com ele quando os filhos de Eli estavam cometendo erro. Ele falou assim, poxa,
Você vê que às vezes você vê o erro dos outros não é suficiente para você não cometer os seus, né? Infelizmente, Samuel também não conseguiu educar os seus filhos ou ajudá-los a não se deixarem levar por esse caminho. Mas a Bíblia vai dizer que mesmo Samuel enfrentando esse problema com seus filhos, essa frustração, ele permaneceu firme diante de Deus, ele continuou sendo reto e íntegro. Por isso que ele não teve a mesma sentença que ele teve. Quando Samuel ficou sabendo da postura dos seus filhos, ele tomou medidas conforme o povo estava pedindo, ele não deixou passar. Né? Foi difícil, provavelmente, para ele, mas ele tomou as suas medidas. Então, assim, o que eu queria que você visse comigo nesses relatos da vida de Samuel, é que, infelizmente, tem problemas que nós passamos, inclusive com pessoas, que podem fazer a gente desanimar das coisas. Nós podemos desanimar. Larga a mão, não vou mais na igreja, não. Não vou mais cuidar das coisas que pertencem a Deus. Não, ninguém cuida, ninguém está nem aí. Você já sentiu isso? Parece que está tudo desleixado, tudo deixado. Está todo mundo deixando, por que eu que vou assumir a responsabilidade? E a gente vai, porque isso vai tentando tomar conta do coração da gente. Esse é o oposto da resiliência, porque sofrer pressão é algo que a gente sofre, e sofre muito, na vida toda, em todo lugar, durante a nossa vida, a gente sofre pressão. E a gente pensa isso, não adianta falar que a gente não pensa, todos nós pensamos, larga a mão. Só que, você acha que Samuel não deve ter pensado um monte de vezes? Não? Só que daí acho que ele pensava, respirava fundo e orava, falava, não, peraí, Deus me chamou, né? Então, assim, você vai vendo as coisas e você precisa buscar em Deus, e Deus vai te fortalecendo e vai te tornando resiliente, né? Então, o pensamento vem, né? Só que a devoção, a convicção, essa ideia do chamado de Deus prevalece quando a gente, de fato, confia em Deus, né? A gente vai permanecendo. O segundo desafio pelo qual Samuel passou foi o da rejeição. Olha só, além de ter exemplos que foram ruins e que poderiam desanimá-lo, o próprio Samuel foi rejeitado. Capítulo 8, versículo 7. 8:7. Amém. Olha só o que Deus fala para Samuel diante da situação que Samuel está vivendo. O povo chegou para Samuel e falou assim, Samuel, seus filhos são corruptos, estão pervertendo o direito, eles não são justos, eles estão sendo comprados por quem tem dinheiro, e nós não queremos mais isso para a nação, nós queremos um rei, nós não queremos mais juízes, estamos cansados, fartos de juízes, para nós deu, queremos um rei, os outros povos têm rei, por que a gente não pode ter rei? Queremos um rei. Samuel ficou chateado. Ele falou assim, poxa, fiz o que fiz, trabalhei o que trabalhei, fiz tudo o que eu podia, esse povo me rejeitando desse jeito. Porque Samuel ainda estava vivo, estava um pouco mais frágil, mais limitado, lógico, por causa da idade, mas ainda estava vivo. E o povo chega e fala, não, a gente quer um rei. Aí Deus fala com Samuel, Deus consola o coração de Samuel, Samuel, dá o rei que eles querem, não é vocês que estão rejeitando não, é a mim, fica tranquilo, fica na paz aí, você é só instrumento, quem está rejeitando sou eu. Né? Mas a verdade é que Samuel se sentiu rejeitado. Deus falou com Samuel, mas Samuel sabia que essa atitude do povo demonstrava também um desejo de mudança, tipo assim, não, tá bom, você fez o que fez, mas acabou, passou o teu tempo. É duro isso, não é não? Não é duro você chegar, você fazer, por exemplo, se eu sou pastor, vai chegar uma hora que eu vou estar velho, aí vai chegar um cara novo, com novas ideias, pastor, muito obrigado, Deus abençoe, vai aposentar. Imagina quando chega essa hora, se o coração não estiver preparado, você fala assim, tá bom, agora não sirvo para mais nada mesmo, né? E eu conheço muitos pastores que entraram em depressão porque envelheceram. E eles não conseguiram entender que, não, faz parte da vida, tá certo, vai passando mesmo. Então as pessoas começam a levar para o lado pessoal mesmo. E é isso que está acontecendo com Samuel, o sentimento de rejeição. Poxa vida, eu fiz o que fiz, trabalhei o tanto que trabalhei, ajudei o povo no tanto que ajudei, e agora o povo vem para mim e fala, não, a gente não quer mais, agora nós queremos um rei. Aposentadoria forçada para mim agora, né? Porque tem gente que ama, quer que chega logo a aposentadoria, né? Mas tem gente que não quer aposentar, né? Tem gente que tem dificuldade, e Samuel tinha dificuldade. Então, Samuel sofre isso, e ele tem que enfrentar isso. E essa é uma segunda batalha para quem deseja ser resiliente, enfrentar a rejeição, porque a rejeição ela acontece com todo mundo, não tem jeito. Todos nós podemos sofrer a rejeição de uma forma ou de outra.
Não dá. Entendeu? Chega uma hora que a gente não dá conta. Chega uma hora que a gente não aguenta mais. Chega uma hora que precisa de novas ideias. Não adianta, é assim. Uma empresa, às vezes você é dono do negócio, e às vezes os negócios precisam mudar, só que às vezes a gente não consegue mudar. E precisa de gente nova, precisa de cabeça nova. Aí a gente se sente rejeitado. É difícil? Eu estou no ministério da igreja, mas eu estou no ministério da igreja faz muito tempo, e eu preciso de gente nova, e eu preciso deixar esse ministério para outros assumir. Não, mas eu cuido desse ministério há tantos anos. É difícil. A gente se sente rejeitado, é como se não, então tá bom, agora não sirvo mais, servi até agora não mais. Você está vendo como é que o sentimento de rejeição é difícil? É algo doloroso, mas que nós precisamos aprender a lidar. Porque se nós não lidarmos com isso, não soubermos que faz parte da vida o processo de mudança, de alternância e tudo mais, a gente só vai sofrer, porque não significa que continue bem quando a gente está, porque precisa de mudanças. Tem coisas que precisam ser mudadas. Mas Samuel enfrentou, e é difícil isso, né? É complicado a gente aceitar, parece que é pessoal. E de fato, Samuel fez muita coisa pelo povo. Samuel teve um ministério, um trabalho muito dedicado, a vida toda dele, foi íntegro a vida toda. Só que chegou um momento que acabou, aquele ciclo encerrou. E quando ele precisou encarar a realidade que o ciclo encerrou, ele se sentiu rejeitado. E Deus falou, não, é a mim que eles estão rejeitando, não é você. Você fez o que você tinha que fazer, acabou o seu ciclo, beleza. Vida que segue. Mas é difícil, né? Não, que a gente gosta, né? A gente gosta de fazer. Uhum. Verdade. Tem, é a mesma coisa mesmo, né? Mesmo sentimento. E olha só que, para Samuel, quando o povo insistiu que queria um rei, Samuel ainda questionou no seguinte sentido, ele falou assim, eu fiz alguma coisa que estava errada durante a minha vida? Olha como é que ele levou para o lado pessoal, olha lá, abre no capítulo 12. O primeiro e o segundo versículo é Samuel dizendo assim, olha, eu ouvi a voz de vocês que vocês estão pedindo um rei, quer que eu constitua um rei sobre vocês. E ele começa a questionar, eu já envelheci, eu estou cheio de cães, eu estou cansado, eu sei da situação. Agora fala uma coisa para mim, já que vocês estão pedindo um rei. Agora lê para mim alguém do versículo 3 ao 5. Olha só o que Samuel faz, ele fala assim, tá bom, vocês estão pedindo um rei, vamos reunir todo mundo aqui. Eu roubei alguém alguma vez? Não, o senhor não roubou. Eu fiz mal para alguém? Não fez. Você está entendendo? Olha o nível que o Samuel chegou diante, tipo assim, vocês estão me rejeitando por quê então? Coitado, né? Não deve ser fácil não. E isso é feito, e o povo, não, nós somos testemunha, Samuel, fica tranquilo, está tudo certo, você foi excelente, você foi bênção na vida do povo, Deus é testemunha, você nunca defraudou ninguém, você nunca oprimiu ninguém, ninguém foi oprimido por você, tudo que você fez está certo, mas a gente quer um rei agora, Deus é testemunha, a gente quer rei. Então, Samuel, ele recebe do povo um feedback da sua integridade, da seriedade com que ele desenvolveu o trabalho, do bem que ele fez para a nação durante o período que ele foi sacerdote, e tudo isso é posto, mas chegou um momento que o povo queria outra coisa. E esse momento é um momento que só quem é resiliente, que recebe graça de Deus por meio do seu Espírito, consegue superar, porque não é fácil. O sentimento do coração deve ser muito difícil, né? Tipo assim, poxa vida, enquanto eu estava bom, servi, né? Agora, é complicado, né? Agora não sirvo mais. Enquanto estava bom, ok, agora, né? Agora sou descartável. E eu não estou dizendo que o sentimento de Samuel seja errado.
porque é um sentimento legítimo. Agora, o que eu queria que nós pensássemos é que, mesmo sendo legítimos os sentimentos, como que a gente vai lidar com isso para a gente não se acabar? Porque senão a gente não vive mais. Porque a gente fica, poxa vida, olha o que fizeram comigo, poxa vida, olha como me trataram, olha que injustiça que eu sofri, a gente não consegue superar isso. Vocês estão entendendo? Porque não estou dizendo que o povo de fato não foi cruel com Samuel, mesmo eles dizendo que Samuel foi íntegro, correto e tal, né? Para o povo é assim, não, acabou Samuel, nomeia um rei aí, vida que segue, né? Não está nem aí. Se você vai morar em Ramá, você vai morar em Jerusalém, para onde você vai, a vida é tua, o que a gente quer é que é o rei. Então assim, por um lado você tem o povo querendo essa mudança, e por outro você tem a figura de um personagem bíblico que está sofrendo todas essas mudanças e lidando com isso, né? Que mostra o que a Márcia colocou, que é a realidade da vida humana, né? As coisas seguem, mas e a gente? Tem que lidar com isso. Senão, nós adoecemos e podemos até morrer de decepção e frustração. A gente não vai vivendo mais. Parece que as coisas perdem a graça, parece que perde, né? A gente vai ficando amargo, né? Você já viu aquela pessoa que fica amargurada com tudo por causa de um problema que ela sofreu, uma rejeição? Sempre assim mesmo, ninguém dá valor a nada, eu espero sempre o pior mesmo. Ela não consegue superar aquilo, né? Então esse é o segundo desafio. O terceiro e último desafio de Samuel. Abra no capítulo 9, do primeiro livro, versículo 21. Aqui nós vamos ver, deixa eu explicar primeiro, a respeito da vida de Saul. Saul foi um pupilo de Samuel, né? Saul foi ungido rei por Samuel. Samuel que acompanhou desde a escolha até o último momento de Saul. Só que Saul se tornou uma ameaça, né? E a gente vai ver esse problema e como isso também foi uma situação difícil para Samuel. Porque o que eu queria que você pensasse comigo é em relação à expectativa que você tem de alguém que você está ajudando a crescer, a se desenvolver. É como um filho, certo? Você tem um filho, aí você ensina o seu filho, você educa o seu filho, você coloca o seu filho na escola, você dá educação para ele, você coloca ele na universidade, você dá uma formação acadêmica, você vai na formatura dele, ele recebeu lá a colação de grau, você acompanha ele no primeiro emprego, ele vai desenvolvendo, a vida vai acontecendo, e a alegria de um pai em ver um filho, desde a sua infância até os atos dele como adulto, casar, ter filhos, filhas e tudo mais, é uma coisa que traz satisfação para a gente, não é? A gente vê esse desenvolvimento. Um pupilo é a mesma coisa. Então, quando Samuel foi até Saul, ungiu Saul, viu o desenvolvimento de Saul, isso tudo é muito bom para Samuel, mas chegou um momento em que Saul virou do avesso, começou a fazer tudo errado. Aí vem a decepção, aí vem de novo a frustração, né? Então, alguns textos que eu separei mostram isso. Por exemplo, 1 Samuel 9, 21, vai mostrar o começo da vida de Saul, o pupilo. Alguém lê para a gente? 9, 21. Olha só, quando Samuel vai até Saul para que ele seja ungido rei, Saul tem uma postura de humildade, mas quem sou eu para ser rei? Eu sou benjamita, eu sou da menor tribo de Israel, eu não sou ninguém, e além de ser da menor tribo, a minha família é a família de menos relevância, não dá. Então, essa postura de humildade de Saul foi algo que alegrou o coração de Samuel, porque viu uma postura de temor. Quando você vai no capítulo 10, versículo 27, nós vemos uma postura do povo de desprezo com Saul, que ele diz assim, mas os filhos de Belial disseram, como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes, porém Saul se fez de surdo. Saul, ele tomou a frente do povo e libertou o povo das mãos dos amonitas. Foi uma guerra em que Saul se levantou como rei. E ele conseguiu vencer e com isso ele foi nomeado rei.
Só que teve um grupo de pessoas que desprezou ele, falou, esse cara aí não serve para rei não, né? Mas ele continuou, então ele começou bem. Os outros textos vão mostrar momentos de Saul. Nós estudamos a vida de Saul alguns domingos atrás. Logo depois desses relatos dele ser ungido e ele começar bem, posteriormente ele começa a se desviar. Vai ter um momento que o povo vai enfrentar no campo de batalha os filisteus. E Saul está no acampamento, aguardando o momento para ir para a guerra, e ele estava esperando Samuel chegar para poder fazer o sacrifício, porque fazia o sacrifício a Deus para depois ir para a guerra. Samuel demorou, Saul organizou tudo e fez o sacrifício. Ele fez algo que era proibido ele fazer, ele era rei, ele não era sacerdote. Ele tomou a frente, e quando Samuel chegou e viu, ele falou, não, você estava demorando, e o povo está querendo dispersar, querendo ir embora, e eu acabei fazendo, foi um erro. Samuel repreendeu Saul da sua atitude, mas não adiantou. Passou mais um tempo, teve outra guerra contra os amalequitas. Aí ele foi para a guerra, ele venceu, só que Deus deu uma ordem, não pega nada que seja dos amalequitas, dizime tudo. Ele viu as coisas boas, pegou e trouxe, junto com o povo, o restante daquilo que ficou da guerra. Diante disso, quando Samuel chegou e ouviu o balido das ovelhas, ouviu o mugido dos bois, ele falou, o que você fez? Deus não falou que não era para você pegar nada? Ele falou, não, olha, o povo pegou e a gente achou bom trazer para sacrificar a Deus. Então Saul foi se afastando da obediência a Deus cada vez mais. E isso gerou em Samuel indignação, ao ponto dele dizer, olha, esqueça de mim, eu não faço mais nada por você, acabou. Estamos rompidos, né? Aí Saul falou, não, por favor, volta comigo. E ele voltou mais uma vez para não deixar Saul numa situação difícil, mas a partir de então, vai dizer o texto bíblico que Samuel não se encontrou mais com Saul até a morte de Saul. Ele falou, acabou. Foi antes, né? Eu de cabeça não estou lembrando. É verdade, vai na feiticeira. Para poder ter uma... A gente viu isso mesmo na aula Foi mesmo. Muito obrigado pela recordação. Então, quando você enfrenta isso, de ver as pessoas com as quais você tinha expectativa, tendo um desvio tão sério, né, porque não é um erro comum que ele cometeu, foi um erro grave, né, isso pode gerar decepção ao ponto de desistência. Mas Samuel não se entregou a isso. Samuel permaneceu firme até a sua morte. Ele vai ungir Davi como rei, apesar de Samuel, ainda na unção de Davi, cometer um erro humano, porque quando ele vai até a casa de Jessé para ungir o novo rei, ele vê Eliabe, que é o irmão mais velho de Davi, e era um homem forte, alto, e ele fala, é esse aí que Deus quer como rei. E aí Deus fala, não é esse não, você está olhando a aparência de novo, né? Porque Saul era um homem forte, bonito, né? E quando ele vê Eliabe forte, alto, bonito, fala, esse aí que vai ser rei, né? Aí Deus fala, não quero o forte, alto, bonito, eu quero o magrelo, pequeno, quero mirradinho, chega desse negócio de gente forte, vamos pegar o fraquinho, né? Mas olha a cabeça de Samuel ainda, aquele negócio, né? A imagem é muito forte, né? Ainda bem que ele ouviu a voz de Deus e falou, não, senhor, está certo, vamos lá, né? E unge. Então, com isso, nós vemos que Samuel, ele teve uma vida de temor a Deus, e foi resiliente, mesmo diante de tantas frustrações, porque não foram poucas. Foi com Eli, foi com os filhos de Eli, foi com os próprios filhos dele, foi com Saul, foi com o povo de Israel que o rejeitou. Então, olha só quantas circunstâncias de adversidade, mas ele não desistiu, ele ficou firme. Ele teve uma certa lentidão no aprendizado, porque quando foi para ungir Davi, ele cometeu o mesmo erro, mas, mesmo vivendo altos e baixos, Samuel emergiu resiliente. Ele continuou. Então, finalizando a nossa aula aqui, em Cristo, nós também somos chamados a ser resilientes. Pegando essa ideia da resiliência, que é apesar das dificuldades, problemas que nós passamos e das mudanças que ocorrem na nossa vida, nós somos desafiados a permanecer firme no Senhor. Então, 2 textos que eu queria deixar para vocês, para a gente encerrar.
João 16, 33, que são palavras de Jesus. João 16, 33. Alguém lê para nós aí, por favor? Amém. Olha só as palavras de Jesus aqui. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham de bom ânimo. Continue perseverando em meus problemas. Você pode sentir o desejo de desistir no meio dos problemas, mas tenha bom ânimo. Continue, persevere. Continue lutando. Ah, estou com vontade de desistir. Não tem problema ter vontade de desistir, mas vença a vontade de desistir e continue firme. Porque vontade de desistir a gente vai ter mesmo. Não tem jeito, a gente vai ter horas que a decepção e a frustração pode ser tão grande que a gente queira abandonar o barco. Mas continue firme, peço para que Deus te fortaleça. E encerrando Hebreus 4, 15 e 16, que fala a respeito do socorro que nós temos nos momentos de lutas e dificuldades das nossas vidas. Hebreus, capítulo 4, versículo 15 e 16. Amém. Lembre-se que você tem um sacerdote, um sumo sacerdote, que se compadece das suas fraquezas, porque passou pelas mesmas lutas e venceu. Então se achegue a Ele, confiando na sua graça, sabendo que Ele sustenta você diante das dificuldades da vida. Amém? Que Deus nos ajude e que nós possamos ter a mesma resiliência que Samuel teve, mesmo enfrentando situações tão difíceis. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa manhã, obrigado por esse tempo, obrigado pelo exemplo de vida de Samuel. Nós lemos vários textos que mostram as circunstâncias que ele enfrentou, desde quando cresceu ao lado de Eli, aquilo que ele vivenciou com os seus filhos, também a situação dele enquanto pai, o confronto do povo em relação ao pedido de um novo rei, de um rei. Pai eterno, as lutas que ele enfrentou com Saul, que teve comportamentos pecaminosos, inadequados. Senhor eterno, em meio a tudo isso, nós vemos um homem que enfrentou as batalhas e permaneceu firme no Senhor. E assim também é o nosso pedido de oração para que o Senhor nos ajude, mesmo em meio às nossas dificuldades, que nós possamos permanecer sempre firmes no Senhor, ó Deus. Que nós possamos permanecer, ó Pai amado, assumindo compromissos e responsabilidades que glorificam e exaltam o Teu nome. Sê conosco, ó Pai. É o que eu peço a Ti em nome de Cristo Jesus. Amém, ó Pai. Amém, gente.